Eu não gosto nem de falar porque isso me machuca, isso me dói como mãe, como ser humano. Eu não desejo nem para a pior pessoa do mundo o que eles fizeram com a minha filha. No dia 12 de março de 2025, Emily Beatriz de Azevedo Sena, uma adolescente de 16 anos, grávida de 9 meses, desapareceu após aceitar uma suposta doação de roupas para o seu bebê. O que parecia um gesto solidário, na verdade escondia uma armadilha cruel. No dia seguinte, o corpo de Emily foi encontrado enterrado no quintal de uma casa em Cuiabá. Está em posição fetal. Ela tá, Joelho, ela tá de costas. Está de costas e joelho. A bebê retirada do ventre da jovem, ainda viva, foi encontrada com vida. A acusada, Nathalie Ellen Martins Pereira, de 25 anos, confessou o crime. Foi você que matou e enterrou a Emily Azevedo Silva? Sim. Ela fingiu uma gravidez por meses, realizou um chá revelação, postou nas suas redes sociais e, ao final, tentou registrar a recém-nascida como sua filha. Um crime planejado, com frieza e que escancara a interseção entre desejo materno, patológico, manipulação emocional e brutalidade. Prepare-se para um episódio profundo, denso e necessário. O caso Emily Beatriz não pode ser esquecido. Ele nos obriga a encarar o lado mais sombrio da condição humana. Olá, eu sou Carla Albuquerque, jornalista investigativa, e este é o IC True Crime. Hoje vamos abordar uma história que choca pela frieza, pela premeditação e pela distorção mais sombria. Para nos ajudar a compreender os desdobramentos desse caso tão complexo, recebemos duas convidadas muito especiais. A psicóloga perinatal Rafaela Schiavo, que vai nos ajudar a entender os aspectos emocionais e psíquicos envolvidos tanto na simulação de uma gestação quanto nos efeitos para o bebê e a família da vítima. E a querida advogada criminalista doutora Hannah Seutan, que vai analisar o enquadramento jurídico do crime, as penas possíveis e os caminhos da investigação para responsabilizar todos os envolvidos. Bom, minhas queridas convidadas, doutora Hannah, nossa querida Rafaela, novamente sejam muito bem-vindas e vamos trazer aqui esse caso da Emily Beatriz, mais um caso de abdução fetal. Eu quero contar aqui para todos vocês que a doutora Hannah é uma das maiores especialistas no assunto, ela é uma das maiores estudiosas sobre a questão de abdução fetal. Ela vem acompanhando aí todos esses casos. Eu, inclusive, fiz aqui um convite para ela. Vamos nos debruçar nas delegacias de desaparecidos e tentar entender também essas mulheres grávidas que desaparecem, porque podem ser números subnotificados de abdução fetal também, não é isso, doutora Hannah? Exatamente. E quando a gente trata dos casos brasileiros que são conhecidos, nós falamos de cidades muito grandes. Nós falamos de Cuiabá, Porto Alegre, Manaus, mas e as cidades pequenas? As cidades em que a unidade básica vai emitir a declaração de nascido vivo sem fazer uma investigação mais profunda. Então, com certeza, esses 16 casos brasileiros, eles estão muito subnotificados. E a nossa querida Rafaela aqui vai nos explicar o que acontece, né, com essas pessoas, né, enfim, que tem esse transtorno, né, esse desejo macabro de ter um filho a qualquer custo, né, inclusive tirando a vida de outras pessoas. Seja bem-vinda, querida Rafaela. Obrigada, é um prazer poder estar aqui novamente e falar sobre o assunto. E eu quero agradecer também ao nosso querido jornalista, o João Lucas, que fez um trabalho incrível sobre a pauta do caso da Emily Beatriz de Azevedo Sena. E eu não vou roubar a cena da doutora Hannah, mas de jeito nenhum. Eu já vou jogar para ela e pedir para ela nos contar que caso é esse, doutora Hannah.
Então, Carla, mais um caso macabro que a gente trata e com certeza vai ser um daqueles vídeos que quando for ao ar alguém vai perguntar, mas vocês já não falaram disso? Porque ele é incrivelmente parecido com os outros casos que nós já tratamos da mesma modalidade de homicídio. Uma jovem, uma menina com 16 anos, que já estava terminando a gestação dela, já estava no 9º mês, ela é atraída mais uma vez com a oferta de doação. Nesse caso eram roupinhas de bebê. E é curioso porque a Nathalie, ela tem um discurso muito elaborado. Ela diz a princípio, não, eu tenho muita coisa sobrando, são peças muito boas, muito caras, mas eu preciso te conhecer primeiro, porque já aconteceu de eu doar e as pessoas colocarem para vender, então não quero que isso aconteça de novo. E a Emily responde, não, tudo bem, mas eu vou com o meu marido. Ela disse, não, é que a minha vizinhança é muito fofoqueira, então se eles verem muita gente entrando na minha casa, se verem um homem desconhecido entrando na minha casa, eles vão falar. Então ela consegue ir ludibriando e meio que escorregando até conseguir levar a Emily para dentro dessa casa. E ali, como nos outros casos que a gente já tratou, a Emily é desacordada, ela usa um fio para estrangular a Emily. Quando ela perde os sentidos, ela faz a incisão e os peritos dizem que foi uma incisão muito bem feita. A Nathalie, ela vinha estudando para ser técnica em enfermagem, então diz que é uma incisão em T perfeita, não teve qualquer dano ao bebê. Não foi como, por exemplo, ano passado a gente falou do caso lá de Porto Alegre, que a Paula acabou falecendo e o bebê também. Nesse caso, parece que ela teve todo um cuidado de manter a Emily viva o maior tempo possível para que não houvesse a suspensão do oxigênio para o bebê e o bebê sobrevivesse. Então, é um nível de manipulação, de sadismo, porque ela tenta acordar a Emily. A Emily está desacordada, ela está fazendo o procedimento e ela bate no rosto, ela tenta acordar porque ela diz que ela quer deixar claro que ela vai cuidar do bebê. Então, não é só pegar o bebê, tem essa coisa de poder, de controle, de dizer, olha, eu estou fazendo isso, eu vou ficar com o bebê, mas eu vou cuidar. Então, é uma pessoa bastante perturbada. E quando você percebe na fala dela a calma, a tranquilidade, como ela relata o que ela fez, você vê que é uma pessoa muito manipuladora e muito má. Mais do que uma pessoa doente, ela é má. E o que é muito chocante, né, que os relatos, né, nos dizem que a Emily estava viva. Sim. Quando ela vai fazer todo esse procedimento, né, a sua algoz. A dúvida que fica, ela tomou algum cuidado, sabe, teve algum pré-anestésico ou foi tudo a sangue frio? Porque você imagina, por mais que seja perfeita essa incisão, a gente está falando de um corte profundo, são muitas camadas até você chegar no útero humano, né? Então, assim, inclusive deixar a vítima permanecendo viva, tentar reanimá-la, bater no rosto dela para que ela saiba, olha, eu vou cuidar do seu bebê, mas eu vou te matar. Eu vou te matar. Inclusive, ela tinha deixado a cova cavada antes. Então, nem tem como ela alegar que a intenção dela não era matar, como outras já alegaram, porque ela tinha deixado a cova preparada. Foi tudo premeditado, foi tudo muito organizado. Muito. Foram meses de preparação. Ela vem com essa história de que a laqueadura dela teria falhado desde agosto ou setembro do ano passado. Então, ela transforma o perfil dela no TikTok em um perfil para falar de gravidez. Então, ela relata a experiência dela, ela fala sobre a laqueadura, e ela foca todo o conteúdo dela nisso. Então, ela teve muito tempo para se preparar. E como é que a gente, né, doutora Rafaela, que a gente entende, né, como é que a idealização da maternidade, né, pode se distorcer, né, a ponto de levar uma mulher a cometer um crime como esse de abdução fetal? É uma mulher muito doente, nas suas capacidades mentais. Então, não é qualquer mulher que tem o desejo de ter um filho que chegaria a esse nível de brutalidade e de situação para
ter esse filho. Existem várias outras formas de ter um filho, Sim. né? Não necessariamente chegar nesse ponto. Então, essa mulher claramente tem doença mental aí, e geralmente a gente olha para o histórico de vida. Então, precisaria entender um pouco mais sobre esse histórico de vida. Existe um momento na vida da infância, que é até os 3 anos de idade da criança, que se essa criança não recebe afeto suficiente, carinho suficiente, ela tende a passar o resto de sua vida também com dificuldades de se relacionar e sentir empatia por outras pessoas. E faz com que essa pessoa possa ser manipuladora, ter uma personalidade antissocial, ser uma pessoa violenta, uma pessoa que engana, inescrupulosa, que são algumas das características que a gente vê nessa pessoa. No entanto, a gente não tem informações desse passado dela, dessa história dela, mas são marcas que a gente percebe no tipo de comportamento ao tal ponto que ela chega, né, em nome da maternidade, que não diz respeito às mulheres que não têm aí um problema de saúde mental grave, né? A gente também não pode pensar em psicose, por exemplo, coisas assim, porque não foi um surto de um momento, foi algo planejado mesmo. Exatamente. Bom, como vocês já sabem, né, a doutora Hannah aqui é esposa do nosso querido professor Christian, então ela já leva de bônus também a psicologia forense, né, do nosso querido e maravilhoso amigo aqui. E eu já vou emendar ali, porque como ela já tem, né, essa pessoa ao lado dela que ajuda tanto nesse trabalho que ela vem fazendo, que é um trabalho muito importante, como é que esses crimes, né, Hannah, de abdução fetal, eles se relacionam com quadros de transtornos mentais, né, traumas ou idealizações de, sabe, de maternidades distorcidas? Vocês chegaram a se debruçar sobre isso? Eu acho que mais do que um quadro de saúde mental, a gente pensa em uma questão social. Porque hoje nós temos documentados 58 casos em termos de mundo. Isso é o que a gente sabe, o que foi descoberto e o que foi tabulado. Eu acredito que esse número seja muito maior. Nenhuma dessas 58 mulheres conseguiu emplacar uma tese de inimputabilidade. Nenhuma conseguiu comprovar uma doença mental que tornasse elas incapazes de responder pelos atos ou de se autodeterminar. Então, eu acredito que seja muito mais uma questão social, de uma pressão externa pela maternidade, de uma cobrança, até de uma idealização pela maternidade, do que um quadro psicótico ou de alucinação, enfim. Porque você percebe no discurso da Nathalie um total distanciamento, e isso aparece na fala do promotor também. Ele diz que ela não via a Emily como uma pessoa, ela era um veículo que carregava o que ela queria. Porque a Nathalie já era mãe, ela tem 3 meninos e ela queria uma menina, ela queria ser mãe de uma menina, ela tinha essa idealização. Então é mais ou menos uma coisa quando a gente diz, nossa, eu tenho um monte de sapato preto e agora eu quero um vermelho porque eu quero. Foi o que ela fez, ela já tinha meninos e ela queria uma menina, ela já teria feito uma laqueadura, não poderia engravidar e ela vem com essa versão fantasiosa de que a laqueadura teria falhado e começa a procurar quem pudesse proporcionar essa menina. Então, em algum momento ela deixa de ver a Emily como uma pessoa, como uma igual, e a Emily passa a ser só um meio para ela atingir aquilo que ela queria, que é essa menina que ela idealizou. Mas quando a gente para pensar aqui, né, ela queria ter mais uma filha. Ela queria uma menina. Até aí não há problema algum. Nós temos aí várias crianças para adoção, né, ela poderia entrar na fila da adoção. Claro. O que é muito complicado da gente entender é essa questão de eu vou fazer isso a qualquer custo, né? Não estou pensando no que pode vir a acontecer no pós. Porque essas pessoas acreditam que elas são inteligentes, são brilhantes e que nada vai acontecer. Vai dar muito certo, elas não vão ser pegas. Se existe uma certeza, veja o caso aí, você será pego de alguma forma, ou pega, né? E aí eu pergunto aqui para a Rafaela,
que tipo de sofrimento psíquico, né? O que está geralmente associado com esse desejo compulsivo e, inclusive, empatia zero também, né? Empatia zero, não é uma questão de não ter empatia nessa situação. É uma questão da gente ver que é uma pessoa que ela já não tem empatia. Uhum. Né? Porque eu não tenho empatia aqui eu não tenho. Então, assim, a forma, a brutalidade com tudo aconteceu, mostra já uma característica de uma pessoa que não teve empatia, né, ao longo aí de sua vida. Uma pessoa que tem boa saúde mental, ela vai ter empatia. Então, pessoas que vão ter algum tipo de transtorno ao longo da sua vida, por conta de várias histórias, enfim, elas têm esse déficit de empatia. Então, essa pessoa, provavelmente, a gente pode pensar na personalidade antissocial, tá? Que pode ser uma questão. E a gente pode pensar também, muitas vezes, em transtorno de bipolaridade, tá? Não tem muitas características aí que a gente possa falar, mas os que mais trazem comportamentos violentos e crimes, né, homicidas, estão relacionadas principalmente a essas duas características de transtornos mentais. Gente, é muito triste, né? A gente vê como essas pessoas, essas mocinhas, são muito vulneráveis. Sempre. Olha o que levou ela, né, ao encontro da sua algoz. Eu vou lhe oferecer roupinhas de bebê. Eu vou lhe fazer uma doação. Pequena. É uma roupinha, um bercinho, é um enxoval. São pessoas que elas estão carentes por uma questão hormonal, por uma questão psicológica. E elas sabem aonde manipular. Elas né? precisam desse acolhimento, desse abraço, nesse momento que é tão delicado. E elas encontram, normalmente as agressoras são mulheres mais velhas, então elas veem essa figura, nossa, ela já é mãe, ela é mais velha, ela está me acolhendo, ela está me oferecendo. Então, quando a gente está de fora, quando a gente vê um caso desses, nossa, mas ela não achou estranho? Não, porque a gente não é preparado para prever que alguém vai fazer uma coisa tão brutal. E não é só isso, né, Hannah? O nosso maior erro é que nós vamos, eu não estou dizendo que é erro, né, no sentido que bom que nós sejamos dessa forma, mas é aonde eles vão encontrar a nossa vulnerabilidade. Sim. Porque a gente não mede, a gente sempre vai medir o outro pela nossa régua. Claro. Se eu não vou fazer mal a você, logo eu não entendo que você vai fazer mal a mim também, não é? Estamos falando aqui, eu estou grávida, na grande maioria das vezes, quando a gente encontra uma mulher grávida, a gente, né, nós nos colocamos ali para ajudá-la. Quantas vezes, né, precisa de uma ajuda, de um apoio? A grande maioria das pessoas da nossa sociedade vão se comportar dessa forma. Quando é que você vai imaginar que uma mulher grávida, mãe de 3 meninos, vai fazer uma coisa tão brutal com você? E eu vou aproveitar um momentinho para a gente explicar para as pessoas onde fica essa região no nosso país. Então eu vou pedir um mapa aqui. Vocês soltam o mapa para a gente, por favor? Aí vamos aqui para o Brasil, estamos caminhando aí para o estado de Mato Grosso, um estado bastante grande. Vamos para a região ali de Cuiabá, capital, e para o bairro de Jardim Florianópolis, como muito bem disse a Hannah aqui. É um estado bastante importante aqui da nossa federação e é uma cidade também bastante importante. Estamos falando aí da capital do Mato Grosso. Infelizmente foi ali que aconteceu esse crime bárbaro contra essa moça tão jovem, né? É muito triste. Uma menina, estava começando a vida. E eu vou pedir para a gente continuar a nossa conversa aqui, a Arte 1, que tem os casos registrados de abdução fetal, para a gente entender. Olha só, conforme a Hannah passou ali para a gente, e ela se debruçou em cima, né, desse estudo e a pesquisa aí da vida dela, é interessante porque quando a gente pensa aqui, né, olha só, né, em todos os casos, 58 casos, o Brasil tem 27,6, não é isso, Hannah? 27,6, são 16 casos. Vou deixar a Hannah falar um pouco mais. E olha só que interessante, a grande maioria está no Brasil, nos Estados Unidos e depois México, é isso? Isso, Brasil, Estados Unidos e México. A maioria, América Latina, você percebe, América Latina. Eu não encontrei registro de casos na Europa,
Então, a gente faz a busca pelos idiomas mais convencionais, inglês, francês, alemão, espanhol. Não encontramos registros na Europa, mas eu acredito que seja pela dificuldade mesmo de encontrar essas notícias. Não me parece viável que não tenha acontecido nenhum caso lá. Eu acredito que eles só não tenham sido tão noticiados. Temos 3 casos na África do Sul e eles aconteceram extremamente próximos um do outro. Então, eu não sei se uma não pode ter inspirado a outra, porque foram também muito parecidos e aconteceram muito próximo, com um intervalo muito pequeno. Depois nós temos um no Peru, que já tem mais de 20 anos, inclusive a menina sobreviveu, ela fala sobre o caso, então você consegue encontrar documentários com ela. E um caso em Hong Kong, que também é muito difícil de conseguir informações pela questão do idioma, mas grande parte assim você encontra Brasil, México, Colômbia. Então é um crime muito americano e América Latina, isso chama atenção. E aí, Rafaela, quando você olha para esse quadro aqui, isso te surpreende? Você acredita que isso esteja subnotificado, como a Hannah também levantou essa possibilidade? Porque não me parece que países europeus não cometeriam esses crimes. A gente já encontrou ali coisas absurdas, né? Ou, enfim, até mais países asiáticos, porque achar um caso somente em Hong Kong A busca pelos casos asiáticos ela é muito difícil, não só pela questão do idioma, mas pela restrição de mídia. Então, tem muitos jornais, muitos artigos asiáticos, a gente não consegue abrir não estando lá, então precisaria usar um VPN para trocar o endereço de IP e conseguir acessar. Então, acaba sendo muito difícil, mas a gente tem registrado esse um caso em Hong Kong, então talvez possa haver mais. E nós nos reunimos com o pessoal dos Estados Unidos ainda semana passada e debatemos exatamente isso, como nós não conseguimos casos na Europa e na Índia. E eles acreditam que talvez tenha um número significativo de casos na Índia. Concordo. E você, Rafaela, o que pensa? Eu acredito que com certeza deve ter também, né, mais casos aí espalhados. E me chama bastante atenção, né, o Brasil e os Estados Unidos como liderança aí nesses casos. E um ponto que eu me pergunto, geralmente quando a gente vê casos assim associados, a mulher que comete, né, o homicídio, ela tem alguma história de um aborto prévio, de uma perda, de questões com a maternidade que não foram ali elaboradas e depois ela vem com um crime em seguida. Não sei se nesses achados também encontra dados que apontam isso. Algumas sim, mas o que é muito comum em todas elas é o discurso de que elas precisam daquele bebê para manter o relacionamento. Isso aparece no discurso das brasileiras, das americanas, das mexicanas, das colombianas. É sempre esse foco em manter aquele parceiro. Elas precisam, e esse é o verbo que aparece no discurso delas, precisar. Elas precisam daquele bebê para manter aquele relacionamento. Que coisa estranha, não, Rafaela? É um modo de funcionamento psíquico aí que está influenciado pela cultura, por essa relação conjugal, pela história. E muitas mulheres se sentem pressionadas a terem filhos para os seus parceiros. Seus parceiros exigem que elas tenham filhos e muitas mulheres nem gostariam de ter e têm. Então, para chegar nesse nível, já tem aí uma relação muito tóxica também, né? Essa mulher com esse parceiro, esse tipo de relação para chegar nesses níveis aí que a gente vê. O marido fazia essa pressão por uma filha mulher, a necessidade de uma filha mulher, porque na grande maioria das vezes os homens se satisfazem com os filhos homens, né? É raro você encontrar aí um homem que pede uma filha mulher. Não que isso não exista, tá, gente? Mas e aí você para pensar, não, a gente já tem 3 filhos, a gente vai colocar mais uma filha, né? É mais, a gente para pensar, porque não é só questão financeira, né? Você precisa, é a doação emocional, que você tem que estar ali disponível, mais uma criança. A gente está falando ali
de diferença de idade de quantos anos para esses filhos homens, né? Então, assim, existia essa pressão desse marido em cima? Porque o marido não sabia de nada, é isso? Não sabia de nada. Ainda não apareceu isso, se ele cobrava ou não. Não ficou claro nas fontes há quanto tempo eles se relacionavam, então nós não sabemos se esses 3 filhos da Nathalie são desse relacionamento ou não. Talvez eles sejam de um relacionamento anterior e viesse aquela cobrança de dar um filho para este marido. Então, essa é uma possibilidade. Aí, o marido, que é o Christian, ele vai entrar como cúmplice. Num primeiro momento, sim. Depois ele é afastado do Ele é cenário. afastado. Quando a gente olha para o casal Christian, né, e a Nathalie, eles são de pele branca. Isso. Quando a gente olha para Emily, ela não tem a pele branca. Como que esta mulher, como é que ela vai justificar uma criança com uma outra cor de pele se os dois são brancos? Assim, isso também já estava elaborado na cabeça dela? Trocar o bebê na maternidade, é isso? Poderia ser isso, poderia ser outras coisas que ela fale. E como a gente ainda não tem, de fato, essa certeza, né, de que o marido realmente não estava cobrando dela este bebê, né, ou ainda tem muitas incógnitas aí, né, mas essa pessoa, ela poderia inventar alguma história a respeito do filho, daqui a pouco vai mudar de cor, ela poderia... Talvez ela tenha um avô, um Exatamente, tio. ela poderia inventar alguma história ali, ou talvez ela simplesmente não pensou nisso. Não, mas assim, você quer fazer o crime perfeito, sabe? A pessoa, ela não pensa você tem muitos e se acontece aquilo outro, você vai pensando em muitas coisas, mas na minha cabeça é a questão básica, né? Mas ela já vinha tentando abordar outras moças, que não conseguia. deu certo. Deu certo. Então eu acho que talvez o tempo dela ficou muito curto. E ela precisava de uma com 9 meses, é isso? E ela ficou com poucas opções, talvez tenha sido isso. Porque ela tentou abordar uma moça e aí foi exatamente essa coisa de, eu vou com meu marido, não, mas ele não vai poder entrar. E aí ela achou meio estranho e disse, não vou. E uma outra que ela vinha conversando, parece que o bebê acabou nascendo antes do tempo. E aí quando ela foi falar com a moça, o bebê já tinha nascido. E aí ela acho que a Emily acabou sendo a opção que restou. Mas eu acredito que ela ia tentar usar, que tem um avô, um bisavô. Alguma coisa. Não, mas tudo bem, você pode até tentar, enfim, você tem que achar que todo mundo é muito burro que está à tua volta, né? Porque assim, é uma questão genética. A social, ela é assim. Ela acha que ela é muito inteligente. Ela acha que ela é inteligente. Ela acha. Ela só acha, né? Tanto que ela cavou, assim, ela não enterrou muito bem. E aí, eu quero até voltar para a coisa do cavar aqui para vocês duas. De novo, ela teria cavado uma cova sozinha, sem chamar a atenção? É uma outra coisa também que me parece um tanto quanto improvável. Pode acontecer, mas o que chama a atenção nesse caso, que ela teria cavado essa cova sozinha, mas as mãos dela não têm marcas de quem teria cavado. Olha aí! Então, talvez para isso ela tenha tido algum auxílio. O depoimento dela inocenta qualquer suspeito, ela diz que ela agiu sozinha, mas a gente sabe até agora que teve alguém que ajudou ela buscando a Emily em casa, porque ela disse, não tem problema, eu mando um Uber te buscar, eu pago o Uber para te trazer aqui. Já é meio estranho isso. Mas quem vai no carro buscar não é um Uber, não é alguém que trabalha com isso, é alguém que é conhecido da Nathalie, que vai e deixa a Emily na casa e vai embora. Ele alega que ele voltou umas horas depois, a Nathalie já teria dado à luz, ele encontra a casa naquele cenário que parece que alguém teve um parto, enfim, tudo sujo. Em vez de auxiliar, de chamar uma ambulância, de levá-la para atendimento, eles vão limpar a casa. Então, acho que quando você chega numa casa, alguém alega que acabou de dar à luz, tem sangue, tem sujeira,
a primeira reação é levar essa pessoa para atendimento, levar esse bebezinho que acabou de nascer para ser atendido e não limpar a casa. Quando a polícia chega para fazer as buscas na casa, a roupa dela de quando ela teria dado à luz está dentro da máquina. Nossa, que agilidade, não? Quando a gente pensa ali em Mato Grosso, certamente não é um solo arenoso, ou ele é um solo semi-rijo ou rijo, porque pode ter pedras ali no meio que vai dificultar ainda mais você cavar uma cova, né? Então, concordo com a Hannah também, que eu acho improvável que ela tenha feito isso tudo sozinha, né? Vamos olhar, depois eu quero o ponto de vista também da Rafaela. Chega uma pessoa, ao invés de levar um bebê para o hospital, que é um recém-nascido, está preocupado em colocar roupa na máquina de lavar, é que nem a fralda da Isabela Nardoni, a única, né, que está dentro de um balde. Uma fralda. No meio de um furdunço de bagunça, né? O que você acha, Rafaela? Acredito também que deve ter esse cúmplice junto, sim, né? Com essas questões todas. Porque ela é muito manipuladora, não é Sim, isso? Até exatamente. manipular para pedir ajuda de alguém. Aham. Perfeito. Ela pode ter manipulado essa pessoa, ou a pessoa também pode ser doente como ela, né? E terem feito um par perfeito aí. E há uma possibilidade, sim. Ainda mais ouvindo a doutora agora. E ele esse tinha relato, levado... faz muito mais sentido que ela tenha tido realmente E ele tinha parceiro. levado uma menina grávida até aquela casa, horas antes. Cadê a faz todo menina? E aí ele sentido. chega, não tem a menina, tem o bebê, tá tudo sujo. Sim. Vamos limpar a casa. Não, né? É estranho, hein? Polícia, sim. polícia de Cuiabá. Mas até agora, oficialmente, só ela está envolvida. Sim. As outras pessoas apresentaram álibis, o marido realmente, até onde se sabe, não sabia, não estava envolvido. Até porque a primeira coisa que fazem é procurar os dispositivos, ver as conversas, então... Não, sim, eu entendo tudo isso, mas assim, é que tudo parece ser muito improvável. É lógico que não depende só da confissão dela, a polícia precisa investigar e tem que encontrar, né, materialidade, motivação, entender a dinâmica desse crime, porque é o que a gente colocou aqui, não é fácil fazer um parto. Não, né? E você vê até nas imagens, tem uma que aparece aqui que ela tá com as mãos assim, à medida que ela vai falando, ela vai gesticulando, as mãos aparecem e você vê que não parece alguém que pegou uma enxada ou uma pá e cavou uma cova. Então ela não tem essas marcas. Ou assim, ou não era algo que ela já fazia com, vamos dizer, com certo hábito, né? Porque tem muitas mulheres que estão na roça, trabalham na roça e sabem usar vamos dizer, uma pá, uma enxada, como a Hannah falou, inclusive até uma foice para fazer, né? Descampar. Mas também olhando aqui, não é o que parece. Agora uma pergunta. Ela chega a enterrar a vítima, correto? Muito mal, mas enterra. Gente, que coisa triste. Fica um pedacinho saindo. E quando a gente olha isso, Rafaela, né? Porque, veja só, além de tudo isso, né? De você planejar o crime, você ainda vai, né, praticar a ocultação desse cadáver. Ou seja... Além de ser macabro, tudo isso demanda um esforço absurdo. Sim, um esforço mental absurdo, essa premeditação toda, e também leva a pensar que ela não praticava outros crimes por ter deixado essas pontas todas soltas aí também, que levam a ela, né, e certamente depois ela faz toda essa confissão também. Mas mostra o quanto que essa pessoa realmente estava empenhada em ter sucesso no que estava fazendo de uma forma totalmente brutal e doentia. E aí quando a gente para pensar, você que estuda bastante essa questão da psicologia, de fato o objetivo dela era a criança ou era matar uma mulher grávida? Eu acredito que o objetivo dela era a criança, não era matar a mulher grávida, porque ela tem esse histórico, né, de sexo do bebê, ser uma menina,
aborto, enfim, essa característica mais sociopata aí dela, eu acredito que ela planejou todo esse crime realmente para ter o bebê, e não para matar uma gestante. E aí eu vou pedir aqui, a gente tem o vídeo, né, da Nathalie sendo levada por policiais, que é o vídeo 1, e depois o vídeo 2 eu vou pedir para vocês soltarem na sequência, para depois a gente continuar aqui o nosso debate. Nós já ouvimos o teu depoimento, tá arrependida? Cuidado, arrependeu ou não? Por que você fez isso, Nathalie? Você se arrepende, cara? Por que você matou a adolescente? Pega embaixo. Vai caminhada agora por fora. Vai deslizando pra trás. Hoje foi localizado na casa do seu irmão, Cícero, o corpo da vítima, Emily Azevedo Sena. Você foi encontrada ontem na madrugada, esteve no hospital com uma criança. Tá, meus investigadores relataram um fato. Eu quero que você me fale o que aconteceu. Eu vou perguntar, foi você que matou e enterrou a Emily Azevedo Silva? Sim. Você teve a ajuda de mais alguém? Não. A criança que você levou ao hospital todo para pegar uma declaração de óbito, de declaração de vivo, né? Seria essa a finalidade, né? Isso, no caso, eu queria ficar com o neném para mim. Então, aí você relatou que você foi ao hospital para pegar uma declaração, poder registrar ela, seria isso? Não, eu fui para ser atendida como uma gestante normal. Que tinha acabado de ganhar o neném. Aí, essa criança era da vítima? Sim. Eu quero que você me relate exatamente como que você conheceu ela. Então, ela me chamou via WhatsApp, conforme nós fazemos parte de grupos iguais. E nesses grupos, quando eu descobri que eu estava gestante, eu comecei a ganhar muita roupinha. Então, eu escolhi as que eu queria e doava o restante. E nessa eu postei e ela veio falar comigo. Você estava grávida? Sim, estava. Você ainda está grávida? Não, eu perdi o neném. Quanto tempo faz isso que você perdeu o neném? Já tem 6 meses. Você falou isso para alguém? Não, ninguém sabe. E como que você sabe que você perdeu? Porque saiu. Saiu? Sim. Tá. E aí você conheceu ela, tá bom? E aí? Aí ela me mandou mensagem, a gente ficou conversando, porque eu falei que eu já tinha doado o que eu tinha. E aí nós ficamos conversando. Tá. Durante uns 3 meses. Uhum. E aí eu falei pra ela que quando eu juntasse mais roupinha, eu avisaria ela. Tá, eu quero... Deixa essa parte para depois, agora você vai falar. Hoje ela foi até a casa do seu irmão? Ou você... Como que ela chegou lá? No caso, em uma dessas conversas, nós duas combinamos de nos encontrar. Uhum. E aí eu falei pra minha cunhada deixar a chave pra mim. Quem é a tua cunhada? Evelyn. Uhum. Pedi pra ela deixar a chave pra mim, que eu iria no pré-natal, e aí eu iria pra casa dela almoçar, que seria mais perto. E quem que ia fazer a comida? Eu mesmo, no cozinho. Mas ia alguém almoçar com você lá? Não, só eu mesmo. Exatamente. O que você fez? Fala exatamente. Eu peguei um fio. Na verdade, primeiro eu desmaiei ela com mata-leão na cadeira e ela caiu. Na hora que ela estava chorando. Isso, ela estava chorando, eu peguei, aproveitei, dei o mata-leão, ela desmaiou e caiu da cadeira. No que ela caiu, eu fui e amarrei. Não, calma, ela caiu da cadeira e ficou no chão? Sim, ela se machucou nessa hora? Desmaiou. Eu não reparei se tinha machucado. Não bateu algum eu só corpo? Caiu de como? Caiu de caiu cabeça? De lado, assim, do jeito que ela estava assim, ela foi. E aí, inconsciente? Isso. E aí, o que você fez? Aí eu fui procurar alguma coisa para me amarrar. Tu não tinha achado nada? Não. Tu não tinha preparado nada? Não. Tá, e aí? Aí eu fui no guarda-roupa procurar alguma linha, alguma coisa. Aí eu vi uma blusa que tinha um barbante
e o outro que tinha uma fita de cetim. Que eu fui e arranquei, que a fita de cetim eu amarrei o pé, e o outro eu amarrei o braço. E quando você procurou isso, ela ficou desmaiada com o mata-leão, ela não voltou, não? Não. Não voltou? Não. Aí, depois que ela estava assim amarrada, aí eu fui e levei ela pro quarto. Calma, na hora que você deu o mata-leão nela, ela caiu. Depois ela não se mexeu mais? Na hora que eu coloquei ela na cadeira, que eu fiquei, tipo, batendo na cara dela, porque... Depois de amarrado ou não? Depois de amarrado. Aí você colocou ela na cadeira de volta e bateu no rosto dela. Só para eu entender. Tipo, eu falei que tem que ser detalhes agora, tá? Eu tentei acordar ela para poder falar que eu ia ficar com a neném, que eu ia cuidar da neném. E aí eu já tinha pego o fio para poder enforcar ela. Mas ela estava amarrada nessa hora. Você sentou ela na cadeira. E aí você bateu no rosto dela. Olha só, é chocante. Quando a gente assiste esse depoimento dessa mulher, né, que ela está dando ali, né, para a autoridade policial, mais dúvidas ficam aqui para a gente, né? Primeiro, a frieza dela. O choro é muito mais, né, de uma pessoa que foi descoberta. Sim. Zero de preocupação, de empatia. E ela vai contando, né? Você vê que uma pessoa que tem muita mentira naquela versão, porque ela mesma não consegue sustentar naquele curto espaço de tempo, não é isso, Rafaela? Ela começa, mas nem ela lembrou que ela já acabou de falar. Foi no quarto, foi na cozinha, não é isso? Perfeito. Como é que, assim, é muito... É aterrorizador, Hannah, quando a gente escuta, né, como ela está prestando esse depoimento. A postura dela. Zero de empatia no começo. Você viu? No começo ela fui eu. Fiz sozinha. Ela tá reta, ela tá quase altiva. Uma postura desafiando. Sim, sim. Assim, ela não se encolhe, porque a pessoa, quando ela está encurralada, quando ela vai ser interrogada, às vezes até você vai ser testemunha em um processo civil, uma coisa extremamente simples. Você não fica à vontade, você vai se encolher, assim, você fica meio intimidado. Não, ela está altiva. Ela está altiva, ela está desafiando. Então, esse choro, tem um outro vídeo também que ela cai no chão, chorando. É quando ela vê a câmera, quando ela vê que a imprensa está fazendo a cobertura. Sim, quando ela está sendo levada também. Quando ela está sendo levada também, ela cai no chão. Grita. Assim, um estardalhaço. É quando ela vê que está sendo coberto, é com a imprensa. Porque até ali você vê, ela fala, não, eu tentei acordar ela, eu ia falar que eu ia cuidar do bebê. Contando uma história... É uma receita, assim, né? Primeiro eu peguei, eu abri, eu cortei. É muito... assim, é angustiante ver o depoimento dela. Quando você vê uma pessoa muito no nível fria, da maldade, muito má, a tendência é você ficar, ok? Porque aquilo que a gente falou, como a gente não é assim, como a gente não consegue se imaginar nesse cenário, como é que a pessoa consegue ficar tão fria assim? Como é que ela consegue se desligar dessa maneira? Exatamente, eu tinha visto o depoimento dela e agora vi novamente, né, acho que com mais, vamos dizer, cuidado. Sabe assim, quando você se choca, apesar de eu já ter visto esse depoimento. Então, assim, é muito cruel, né? E a minha pergunta aqui, sabe, querendo saber será que ela aplicou algum anestésico para essa menina não sentir dor? Porque você imagina o corte, né? Anestésico, eu acredito que não. Desculpa te interromper. Imagina. Ainda não saiu o laudo necroscópico oficial, até onde a gente saiba, então não se sabe se foi feito um toxicológico, se ela não pode ter dado alguma coisa para ela ficar um pouco mais lenta, mais letárgica. Então, porque já aconteceu isso de usarem. Às vezes até um antialérgico, que a pessoa fica com sono, acaba perdendo sentido mais fácil. A gente não sabe ainda, mas o anestésico eu acredito que não tem nada que indique. Se ela realmente tiver o transtorno de personalidade antissocial, é zero empatia mesmo. Então, ela não vê essa necessidade de ter que dar um anestésico pela zero empatia com o outro. Ou seja, para outra pessoa não sentir nem dor, né?
porque é uma coisa, é alguém que só tá ali para te trazer o que tu quer. Exatamente. É que, assim, Um objeto. para que as pessoas entendam, não é um corte qualquer, né? Quando você vai parar para pensar, é uma cesariana, né? É uma cesariana. São Se não- 7 de ou 8 cama- camadas. É, são Isso muitas, mesmo, não é muitas isso? camadas, muitas camadas. Porque você tem que cortar músculo. Uhum. Você imagina a dor dessa vítima. Gente, que É coisa inimaginável, horrível. né? É horrível. E é interessante também ela estudar, né, para enfermagem, ter algumas técnicas, ter informações e, ao mesmo tempo, ir para o hospital sabendo que ali tem alguns procedimentos também, né, que entregariam ela. É Que muito. foi exatamente o que aconteceu, né? No É o que a hospital maioria suspeitaram. fala. E é nítido, uma mulher que ela, né, acabou de ter um filho, né, ela acabou o pós-parto, você tem muitas características, né, inclusive do próprio corpo. Uhum. Como que essa criança nasceu? Ah, foi um parto vaginal? Então, você vai ter ali ainda questões biológicas. Ah, não, foi uma cesárea, mas onde é que está a cesárea? Não tem corte nenhum na sua barriga. E ela passou por todos os exames e ela não assumia, assim, só quando realmente disseram, olha, realmente não, aí a história dela começa a se desmontar. E é muito curioso nesse caso, porque o pai da Emily, ele é técnico de radiologia. E ele trabalhava nesse hospital, que é o Santa Helena, se eu não me engano. Uhum. E ele vai trabalhar. A Emily some no dia 12, eles já estão procurando, mas ele vai trabalhar no dia 13. Mas imagina, a sua filha de 16 anos está desaparecida. Óbvio que você chega no trabalho, você diz, nossa, minha filha sumiu. Então, muita gente no hospital sabia que tinha uma menina de 16 anos grávida que tinha sumido. Então, até um dos médicos que fez o atendimento dela lembrou disso. Então, além da burrice, vamos dizer assim, ela teve um azar incrível de ter caído exatamente no hospital em que o pai da Emily trabalha. Não, assim, é tudo chocante. É Quando a tudo gente muito olha a chocante. idade da vítima, 16 anos, da Emily, da acusada, que é a Nathalie, ela tem 25 anos. Outra, Era a ou idade seja, da Rosalba também, de uma Canelinha. outra mulher muito jovem ainda, Porque muito normalmente jovem. elas são mais velhas, normalmente elas já estão chegando nos 40 anos, que já é mais difícil de engravidar, mas ela é muito jovem. Você veja, 3 filhos pequenos, porque se ela tivesse começado muito cedo, essas crianças ainda são muito pequenas, e a gente sabe que criança pequena dá um trabalho danado. Como é que ela teve tempo, sabe, de elaborar tudo isso, de premeditar esse crime? Assim, porque são 3 meninos. Menino também, na grande maioria das vezes, dá trabalho, porque menino, né, é ativo, joga, brinca, precisa de atenção. É assim, é chocante. Me chama atenção também ela, então, ser mãe, né, de 3 crianças pequenas. Uma tem características de ter aí 2 anos e meio a 3 anos. E entender também que muitas mulheres, elas podem desenvolver um transtorno mental no pós-parto. Então, como a distância aí tá pequena, né, entre o nascimento do último, inclusive, e o fato acontecido, então essa investigação também, se ela veio a desenvolver algum transtorno mental psicótico, algo assim, principalmente nessa última gestação, que possa ter se estendido. Entendi. Então assim, o importante seria que ela passasse por uma avaliação, correto? Sim. Para entender o que está acontecendo com essa mulher, porque é o que a Hannah falou, ela não é que ela é uma mulher já mais velha, em busca de uma gravidez, é uma mulher muito jovem, com 3 filhos bem pequenos ainda, né? Sim. E assim, criança, a gente sabe, principalmente criança que é saudável, ela é trabalhosa porque, né não para quieta, quer brincar, quer atenção. Ainda mais 3. Precisa da atenção da mãe. Mas tem que lembrar que talvez ela possa ser, né, uma pessoa que não tem empatia, ela não vai ter empatia pelos filhos também. Sim, mas eu digo, por mais que ela não tenha empatia, criança dá trabalho. Criança dá trabalho. Ainda mais 3. Entendeu? 3 crianças muito pequenas e criança pequena demanda a atenção da mãe. Pede o tempo todo, que é a mãe, precisa da mãe, qualquer coisa que acontece corre para a saia da mãe. É aquela... Quando tem um apego seguro com essa mãe. Você acha que talvez ali
a gente possa Pelas características encontrar... dela, provavelmente já tem conflitos com esses outros filhos também. Meu Deus, que tristeza. Você imagina, gente, minhas amigas, para essas crianças descobrir que a mãe, inclusive, é uma assassina. Eu acho que esse foi a única manifestação da Nathalie que mostra um mínimo de bom senso e de empatia, é que ela diz que ela se preocupa com o que os filhos vão pensar quando souberem por que ela está presa. Então, você vê que a preocupação dela é muito com ela e com o núcleo familiar dela. Então, a única preocupação que ela manifestou era o que os filhos dela vão pensar. É importante analisar se esse é um discurso real também, Sim. Não, né, de uma psicopata. Porque e na também hora Que está querendo autopreservação, né? narcisismo. Na hora que a coisa aperta, eles falam qualquer coisa. E, Rafaela, como é que a gente protege essas mulheres, né, desse tipo de crime? Porque quando você olha assim, é de uma vulnerabilidade tão grande. Existe alguma maneira de proteção? A gente poderia falar orientação durante o pré-natal, antes, mas a gente vê que as mulheres elas são vítimas de tantas coisas, violência obstétrica, né, na própria instituição hospitalar, então se torna assim um pouco distante demais a gente falar, se a gente fizer tal coisa, isso vai ajudar. Então, o que a gente tem de ferramentas hoje é a orientação, informação, mas ainda assim não livra, né, elas de acabarem caindo, lamentavelmente. Se a gente pudesse fazer com que as crianças fossem mais autônomas, que conseguissem pensar mais, contestar mais, também abrir esse espaço, a gente poderia ter adolescentes e adultos que têm maiores possibilidades de reflexão. Mas quando a gente também priva as nossas crianças de desenvolverem esse tipo de pensamento, a gente vai criando também adultos mais empobrecidos em questionar certas situações como essa de perigo, por exemplo. E efetivamente, né, não vá sozinha. Não vá sozinha. Na casa de uma pessoa desconhecida, por jamais. Melhor oferta que essa pessoa esteja lhe fazendo. Vá acompanhada de alguém, não é isso, Hannah? Com certeza. Se para cada pessoa, para cada cenário que você apresenta, essa pessoa tem algo contrário, desconfia. Eu vou levar minha mãe. Não pode. Vou levar meu marido. Não pode. Então eu não vou. Então isso tem que ser categórico. Não se coloquem numa situação de risco, porque às vezes você não vai conseguir sair desse cenário. E uma coisa que a gente vem debatendo muito, até em função de outros casos que têm acontecendo, evitem a exposição exagerada em redes sociais, porque ela tinha imagens de ultrassom, ela tinha tudo isso e ela vai se abastecendo nas redes. Então, às vezes, a gente está muito empolgado, a gente quer compartilhar, a gente está feliz, mas evitem de compartilhar essas coisas com desconhecidos, aonde vocês moram, de quanto tempo, para quando o bebê vai nascer, se é menino ou menina. Aquelas pessoas de fora do seu núcleo familiar, elas não precisam saber disso. Então, a gente precisa, sim, preservar as nossas informações. Concordo 100%. Mais uma vez, veja só como essas plataformas, né, são espaços férteis, infelizmente, para esses criminosos, né? A gente já vem falando muito, né, dos jovens e adolescentes, nos casos do Discord, Telegram. Falamos aí sem parar também das vítimas de estelionato amoroso, né? As mulheres que acabam falando muito nas suas redes sociais se tornam vítimas desses criminosos. E olha só aqui agora, novamente, as pessoas colocam informações demais, concordo com a Hannah, que, assim, gente, as pessoas falam, mas eu tenho direito você tem de tudo. Tem. Mas, infelizmente, às vezes você vai se colocar em situações de muito risco. Nem sempre que você pode fazer, você deve fazer. Porque as pessoas vão atrás, né, das vítimas perfeitas. Exato. E aí, tem gente que ainda bota hashtag, né?
Bota localização, às vezes você Localização, consegue saber hashtag. onde é o médico. E aí, pelo hashtag, vai estar lá, né? Sei lá, gravidez. A pessoa procura nos hashtags, procura, né? Se entra a gente num fizer uma grupo. busca aqui agora, a gente vai achar aqui um monte, né? Entra num grupo, às vezes a pessoa nem fala, só não diz, eu estou esperando uma menina. Às vezes a pessoa diz, eu tenho aqui para doação um enxoval rosa, e a pessoa se manifesta, então ela está esperando uma menina. Então tem que ter todo esse cuidado de compartilhar o mínimo possível de informações. Infelizmente, hoje a gente está num cenário que a gente precisa restringir ao máximo o que as pessoas de fora têm acesso a nosso respeito. Tem toda a razão. E aí, só repetindo para vocês, né, a necropsia, a perícia indicou que Emily teve mãos e pés amarrados, lesões no pescoço e abdômen, aberto ainda com vida. Ela estava viva. A causa da morte foi choque hemorrágico por corte abdominal. Quando a gente pensa em tudo isso, tudo que nós conversamos, o Ministério Público denunciou ela, Hannah, por 8 crimes. Isto. Feminicídio, tentativa de aborto, subtração de recém-nascido, parto suposto, ocultação de cadáver, fraude processual, olha a quantidade de crimes, gente, falsificação de documento particular e uso de documento falso. Quando a gente olha tudo isso, o que ela está esperando ali pela frente? Uns 40 anos vai tranquilo. Isso se não conseguirem configurar a formação de quadrilha. Porque outros casos similares, como foi o de Porto Velho, que foi uma quadrilha que se juntou para cometer esse crime, a pena dela ficou em 56 anos. Então, envolvia menores de idade, então isso acabou tendo um aumento na pena, mas a Nathalie, eu acredito que vai passar de 40 anos e a gente espera que ela cumpra, né, que ela não saia daqui a... Não, é uma figura muito perigosa, não é Sim, isso, Rafaela? Sim. Esperamos que possa se cumprir muito essa perigosa. Gente, é muito triste. Nós vamos aqui continuar, né, acompanhando, aguardando mais informações, de fato saber, né, através da autoridade policial, se não foi encontrado nenhuma outra pessoa que tenha ajudado, né, essa mulher, essa algoz. Eu acredito que pelo menos na cena do crime, na preparação e na ocultação, no pré e no pós-crime ela tem ajuda. Talvez não para a execução do crime, mas pelo menos no pré e no pós eu acredito que alguém auxiliou. Eu também acho muito difícil que a Nathalie tenha feito tudo sozinha. E digo mais porque acho difícil, aprendendo novamente aí com o professor Christian Costa, aí o marido da doutora Hannah, esse não foi o primeiro crime que essa mulher cometeu, né? É o primeiro crime que a polícia descobriu, mas é um crime muito sofisticado, um alto nível de preparação. Que outros crimes a Nathalie cometeu que nós não sabemos? A gente não sabe, talvez ela tenha alguma fraude, alguma coisa, talvez ela vinha já ludibriando pessoas para conseguir o que ela queria. Até agora a gente não teve acesso a isso, mas provavelmente ela deve ser uma pessoa bem difícil de conviver, porque ela parece lidar muito mal com as frustrações. Sim, olha a necessidade da gente ter, né, o perfilamento criminal para entender, inclusive, esse tipo de criminosa, né? Com certeza. E quem mais participa de crimes junto com essas mulheres aí. E evitar que isso aconteça de novo, porque a gente está com praticamente um caso por ano, e isso é muito, porque não é um caso, é uma família que é destruída, é uma comunidade que fica abalada, então, toda aquela localidade fica em função disso, as pessoas ficam muito assustadas, então a gente não pode pensar como um número, como foi um caso. Não, é toda uma dinâmica, é todo um cenário, é uma família que fica destruída para sempre, é uma menina que já nasceu nesse cenário, então a gente precisa trabalhar muito com a prevenção para não acontecer um 17º caso. Concordo, e mais ainda, de novo, volto aqui, temos que nos debruçar nesses boletins de ocorrência de desaparecimento de mulheres grávidas. Com certeza, porque cidades grandes, hospitais grandes,
é muito difícil isso passar despercebido. Mas em cidades muito pequenas, cartórios muito pequenos, às vezes ela sumiu. Ela estava grávida, teve um desentendimento, decidiu ir embora e isso fica sem resposta. Precisamos entender o que está acontecendo, porque pessoas não somem. Pessoas não somem. Algo de fato aconteceu. Gente, eu queria muito agradecer vocês duas, a Rafaela, que é a doutora Hanna. Obrigada pelo convite. Novamente por dividirem tanta informação importante, né? E por nos colocarem aqui para pensar, né? Que sociedade é essa que nós queremos. É importante que a gente consiga proteger, né, as mulheres grávidas que se tornam muito vulneráveis de verdade. Né? Elas ficam mais emotivas, elas ficam mais sensíveis. Quem passou por uma gravidez sabe muito bem do que eu estou falando, né? A gente está num outro estágio, né? A gente está plena, porque é muito especial poder gerar um bebê, principalmente um bebê desejado, né? Exatamente. Então, quando esse bebê é arrancado de você, e assim, isso tudo é muito triste, o que fizeram com essa menina, uma menina de 16 anos. É uma judiação, gente. É uma menina, ela tinha uma vida inteira pela frente, ela estava começando a famíliazinha dela ali com o marido. Você vê que era uma família super estruturada, ela muito apegada com a mãe, com o pai. O marido também, um rapaz trabalhador, então não era aquela coisa de, era uma família bagunçada, ela não queria gravidez, não, eles estavam super felizes. Então, não, a gente vê até aqui no chazinho de bebê dela, todo bonitinho, cor-de-rosa, tudo né? caprichado. Todo caprichado, exatamente, exatamente. A gente fica com pena de todas, assim, todas essas 16 vítimas que a gente conhece, a gente fica com pena, mas quando você vê uma menina, assim, não tem como não se colocar no lugar dela, no lugar da mãe delas. Ai, é muito triste mesmo. Mas agradeço vocês. Obrigada. Vou deixar aqui para vocês as redes sociais das nossas queridas convidadas. Entrem em contato com elas, porque elas estão aí à disposição, inclusive para tirar dúvidas e conversar com todos vocês. É isso, gente. Muito obrigada. E, claro, sigam também as redes sociais do IC True Crime. Estamos no Instagram, no TikTok, no X e no YouTube. E se quiser mandar perguntas, sugestões ou até mesmo denúncias, entre em contato com a nossa produção pelo e-mail, que vocês já conhecem, que é o ic@medialand.com.br. Lembrando que o nosso canal de denúncia está sempre aberto e disponível. E sempre que pudermos, vamos ajudar. Todo o material que chegar até nós e apresentar indícios de crime será encaminhado imediatamente às autoridades policiais para a devida investigação. Para se manter informado com as melhores reportagens investigativas do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal newsic.com.br. Lá você encontra bastidores dos casos, atualizações e conteúdos exclusivos. E como parte do nosso compromisso global com a justiça, encerramos com a nossa contribuição ao trabalho da Interpol. Mostraremos agora as imagens de alguns dos criminosos mais procurados do mundo. Se você reconhecer qualquer um deles, envie sua denúncia diretamente ao canal da Interpol, que aceita informações anônimas e de forma segura. Lembre-se, quem ajuda, ajuda a sociedade. A maior arma da polícia é a informação. Gente, se você gosta dos nossos conteúdos, não deixem de nos acompanhar. Já clica aí no seguir e se você gostou do programa de hoje, manda o seu curtido. Isso é muito importante para toda a equipe aqui do Investigação Criminal. Muito obrigada por nos acompanhar em mais um episódio. Fiquem atentos, fiquem seguros e nos encontramos no próximo IC True Crime.